Olá, eu sou o Dr. Carlos Gropen, médico fisiatra especialista em dor, e hoje eu vou falar uma coisa bastante importante para vocês, que acomete milhões de pessoas no mundo inteiro, que é a dor de cabeça crônica. Todo mundo tem alguém, conhece alguém que padece com esse problema. Mas já vou começar uma coisa bastante importante. As dores de cabeça não são iguais, não é um grupo homogêneo. A dor de cabeça de algumas pessoas é diferente de outras. Eu vou destrinchar isso nesse vídeo. Tem dor que pulsa, tem dor que aperta, tem dor que dá só de um lado, dor que parece uma pressão, dor que às vezes vem com sensação de náuseas e vômitos, dor que vem com sensibilidade à luz, a cheiros, e algumas dores que vêm sem nenhuma explicação. Mas todas elas têm uma coisa em comum. É o cérebro tentando se proteger. Eu vou explicar melhor. A dor de cabeça é um dos sintomas mais comuns relatados nas consultas médicas. O grande problema é que muitas pessoas se acostumam com a dor, vivem mal e não procuram às vezes uma solução, um tratamento para minimizar as dores, para melhorar a qualidade de vida. E isso muitas vezes é possível. Toma alguns analgésicos por dia, toma um relaxante muscular, deixa a dor passar por si só e vai levando a vida. Mas o que pouca gente sabe é que quanto mais a gente mascara a dor com remédio, em algumas pessoas ela pode ficar ainda pior, que a gente chama de cefaleia por analgésico, dor de cabeça por analgésico. É como se fosse uma outra dor de cabeça, junto com a dor de cabeça que a pessoa já tem. Essa questão do excesso de analgésicos, às vezes, ele pode piorar a dor a longo prazo. Então, às vezes, é muito importante ter uma orientação profissional. Ou seja, dor de cabeça por abuso de analgésicos existe. Quando a gente usa analgésicos com frequência, principalmente aqueles que têm analgésicos, cafeína, ergotamina, a tendência da dor é piorar a longo prazo. É como se o sistema nervoso entrasse no estado de dependência química e piorasse a dor. É como se o cérebro gerasse uma dor para chamar, para te pedir, para você ter mais analgésicos, e entra num ciclo vicioso como se fosse verdadeiramente uma deficiência química. Ou seja, o remédio que você toma às vezes para dor de cabeça, ele pode estar mantendo um ciclo vicioso e piorando a dor cada vez mais. Por isso, muitas vezes, o primeiro passo para tratar adequadamente uma dor de cabeça é procurar auxílio profissional para ver quais são os componentes dessa dor de cabeça, que tipo é, e assim poder orientar o melhor tratamento possível. Nós temos diversas classificações de dor de cabeça, mas eu vou falar aqui as mais comuns. Cefaleia tensional, geralmente é uma dor mais de pressão, ela geralmente é bilateral ou em faixa, acontece mais no fim do dia e está associada geralmente à tensão muscular. A enxaqueca é geralmente uma dor pulsátil, na maioria das vezes unilateral, acompanhada de náuseas, vômitos, intolerância à luz, que a gente chama de fotofobia, e às vezes áurea, que são, na maioria das vezes, sintomas visuais antes do início da dor. As cefaleias cervicogênicas são dores, como o nome mesmo diz, que elas nascem no pescoço, cervicogênicas, pescoço, gênese no pescoço. E elas geralmente são relacionadas à musculatura, os pontos gatilho na musculatura do trapézio, ou às vezes alterações em facetas, que são parte das vértebras, que podem gerar uma dor na cabeça. Dentre as mais raras, menos comuns, nós temos a cefaleia em salvas, que é rara, mas é extremamente intensa, com crises que duram geralmente de 15 minutos a 3 horas, acompanhadas de lacrimejamento e congestão nasal do mesmo lado da dor. A gente chamava anteriormente de cefaleia estamínica, pelo papel da estamina na fisiopatologia dessa dor. Temos a neuralgia do trigêmeo, que também é menos comum, que é relacionada à distribuição do nervo trigêmeo na face, é mais considerada uma dor facial. Ela é muito forte, geralmente em choque, como se fossem choques elétricos, e precisa de uma avaliação e de um encaminhamento específico. Então, como vocês estão vendo, existem vários tipos de dores de cabeça diferentes. Pode haver mais de um tipo da mesma pessoa? Sim, pode haver.
Então, só um profissional com experiência na área para poder te ajudar a melhorar a qualidade de vida e ver quais esses componentes podem ser tratados adequadamente. Nem tudo se encaixa direitinho na mesma caixinha, com todos os sintomas certinhos, como eu te falei. Eu falei com vocês. Então, assim, algumas dores, elas têm alguns componentes e não tem outros. Tem algumas enxaquecas que não tem náusea, tem algumas enxaquecas que não tem aura. Isso varia muito de pessoa para pessoa. A dor é uma experiência única, é uma experiência subjetiva. Cada um sente de um jeito. E o número de sintomas varia de pessoa para pessoa. E aí, o profissional de saúde tende a fazer muitas perguntas, examinar, pedir exames complementares, para ver qual que é a melhor estratégia para minimização dessa dor. Em muitas mulheres, por exemplo, a dor de cabeça pode ter relação com o ciclo menstrual. É bastante comum uma associação com a parte hormonal. Em outras pessoas, o gatilho do jejum prolongado, ou seja, a pessoa que fica muito tempo sem se alimentar, pode desencadear dor. Outras pessoas, um cheiro, um perfume mais forte, pode desencadear uma dor de cabeça. Ou seja, varia muito de pessoa para pessoa, todos esses fatores desencadeantes e os sintomas de cada um. Os tratamentos mais modernos para dor de cabeça não deixam de focar no básico. O básico inicia com educação da dor. As pessoas entenderem o que é a dor delas, quais são os gatilhos e a maneira que se tem de minimizá-los. Então, o primeiro pilar é a educação em dor, é aprender sobre a dor. Mudança de hábitos, tem muitos hábitos ruins que a gente tem, que a mudança desses hábitos pode realmente deixar a dor mais controlável, e hábitos ruins têm que ser mudados porque elas podem ser predisponentes de várias doenças, não só da dor de cabeça. O controle dos gatilhos, as coisas que desencadeiam, que aos poucos o paciente, com a ajuda do profissional, ele pode entender o que está desencadeando a dor. Um tratamento físico para tensão muscular, nos casos de dor de cabeça com componente cervicogênico, ou seja, às vezes o pescoço, o trapézio mais duro, com aqueles nódulos. Se a gente controla bem com métodos físicos esses pontos gatilho, a tendência da gente é diminuir a frequência e a intensidade dessas dores. E o uso racional de medicações. As medicações devem ser usadas, mas preferencialmente prescritas, porque o profissional pode ver o que você precisa usar, se tem algum componente de cefaleia para analgésico, até para a gente não criar um outro componente na dor, como o componente de abuso de analgésicos. Às vezes, quando o paciente tem um tipo de dor e tem o abuso de analgésicos também, tudo isso tem que ser tratado em separado. Então, nós falamos primeiramente do básico, repetindo esses pontos importantes: educação em dor, mudanças de hábitos, acompanhamento com o profissional com experiência, controle dos gatilhos e uso racional das medicações. Então são esses os pilares principais, básicos do tratamento. Além disso, a gente tem muitas outras coisas que a gente pode lançar a mão. Uma delas é a toxina botulínica, que pode ser usado com um protocolo específico para alguns tipos de dor de cabeça. O médico tem que saber exatamente se o seu caso, ele tem indicação de usar a toxina botulínica, que tem indicações muito precisas, o tempo de dor, o tipo de dor. Tem também a questão do anticorpo monoclonal, que está cada vez sendo mais usado, com mais marcas disponíveis, que ele age exatamente numa substância, que é uma substância importante na transmissão da dor, que é o CGRP. Traduzindo, gente, é o peptídeo ligado ao gene da calcitonina. É um mensageiro de dor bastante importante na maioria dos casos de dor de cabeça e também em dores gerais. Então, o anticorpo monoclonal é tipo uma flecha direcionada ao alvo. É uma flecha, o anticorpo monoclonal, e o alvo seria o CGRP. Temos também os bloqueios de nervos, dos nervos occipitais, que pode ajudar, feito de maneira seriada, a quebrar o ciclo de dor. Temos as inativações de ponto gatilho, que às vezes é feita com agulhamento seco, às vezes é feita com anestésico, que pode ajudar também no controle da dor. E alguns bloqueios mais específicos, guiados por métodos de imagem em estruturas mais profundas, visando ajudar nesse controle. A ordem e o tipo de tratamento depende muito do caso de cada um.
mas é importante lembrar daquelas premissas básicas que tem que ser usadas antes da gente pensar em tratamentos mais invasivos. A estimulação magnética transcraniana também é um método que está sendo cada vez mais usado, com as suas indicações específicas para alguns tipos de dor de cabeça. O importante é sair do automático. Não ficar em casa sofrendo com dor, piorando a qualidade de vida, não exercendo o potencial completo pessoal e profissional que todos nós temos por causa da dor. Então, a ideia desse vídeo é exatamente isso: orientar e dar uma luz sobre o que é a dor, o que pode ser feito para algumas pessoas que não procuram tratamento terem a possibilidade de fazê-lo e melhorar a sua qualidade de vida. Uma das coisas mais comuns é a pessoa que toda hora que tem dor, toma um remédio, alivia, ela toma de novo, toma vários por dia. Isso não é tratar a dor, isso é silenciar a dor. É como um alarme de manhã que a gente desliga, mas ele não te acordou na hora certa, então você vai acabar tendo prejuízo por causa disso. Então é como silenciar a dor sem tratar. E o que acontece com o passar do tempo? Cada vez você vai precisando de mais analgésicos até o ponto que os analgésicos param de funcionar. Então sair desse modo automático e procurar ajuda é uma boa alternativa para todos que sofrem com esse mal. Não aceite, assim, vindo de você mesmo, a questão, não, isso é normal, natural, tem dor de cabeça todo dia. Não é uma coisa natural, não é uma coisa normal. Pode, sim, ter tratamento. Então vamos sair do modo automático e tentar buscar ajuda. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com alguém que possa se beneficiar disso. Alguém que não trata de dor de cabeça. Alguém que sofre, tem sua vida potencialmente diminuída em termos de realização de sonhos. Compartilhe com essa pessoa, acho que você pode fazer um bem. Se você gosta de conteúdos semelhantes da área de saúde, principalmente relacionados à saúde, dor e bem-estar, considere se inscrever no canal, que nossa equipe está fazendo cada vez mais vídeos informativos para tentar ajudar as pessoas que padecem com dor. No mais, até o próximo vídeo.